Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós vamos fazer o nosso conteúdo do capítulo 8, né? Que é verbo, tá certo? Mas a princípio é preciso que a gente relembre o que é um verbo, que é a palavra que pode variar em número, pessoa, modo, tempo e voz, certo? E o verbo vai ter o objetivo de indicar as ações, os processos, as mudanças de estado, os estados e os fenômenos da natureza dentro do contexto oracional, ok? Alguns exemplos nós temos aqui. O professor ensina. Percebam que ensina, aqui ó, ensina é a ação do meu professor. É o nome que a gente dá à ação que o professor tem, né? O professor faz. Eu gosto de língua portuguesa. De novo, nós temos outro verbo aqui. E ele vai ter o objetivo de indicar a ação e dar o nome a esse período aí, a esse enunciado de oração pela sua presença. Ok? Agora vamos prosseguir. O verbo também vai ser a palavra variável, que vai indicar um acontecimento representado no tempo, porque a ação pode acontecer no presente, no futuro ou no passado, não é isso? Ele entregou seus cúmplices no passado. A mulher entregará a conta amanhã. Futuro. Como estavam velhos, anoitecera já de todo. E esse verbo, como eu disse lá, ele vai se flexionar em número, e aí nós vamos ter singular, singular e plural, certo? Ele vai ser flexionado também em pessoa, que nós vamos ter as pessoas do discurso, né? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Essa é a flexão do verbo com relação às pessoas do discurso. E o verbo também vai ser flexionado de acordo com o seu modo. Os três modos que a língua portuguesa vai apresentar é o indicativo, o imperativo e o subjuntivo. Então, por que o verbo vai ser flexionado de acordo com o seu modo? Porque em alguns momentos eu vou querer expressar certeza. Então, eu vou usar verbos no indicativo. Em outros momentos eu vou querer expressar dúvida, hipótese. O que é que vai acontecer? Eu vou utilizar verbos de modo subjuntivo. E quando eu quiser expressar uma ordem, um pedido, um desejo, uma súplica, aí eu vou utilizar os verbos no modo imperativo. Então, o modo verbal vai indicar o nosso intuito, né? Quando a gente enuncia uma ação. Aqui a gente tem o seguinte, ó, o modo indica a atitude de certeza, de dúvida e de mando da pessoa que fala em relação ao fato que enuncia. Então, o meu intuito, a minha atitude vai indicar qual é o modo que eu vou usar ao proferir a minha ação, tá certo? E aqui a questão do tempo presente, que nós utilizamos o verbo no presente quando a ação acontece no momento da fala, certo? O verbo no passado ou pretérito, quando a ação aconteceu antes do momento da fala, e no futuro, quando a ação ainda acontecerá, depois do momento da fala, tá certo? Nós vamos ver um pouquinho só sobre o modo indicativo, depois nós veremos os outros modos, tá bom? Então, o verbo, como eu disse a vocês, ele vai ser flexionado em tempo, a gente viu quais são os tempos, em número e pessoa, e em modo. O modo que a gente vai ver agora é o modo indicativo, tá bom?
O modo indicativo, ele é, como eu disse, é o modo da certeza. Não há dúvidas daquela ação. Ela realmente aconteceu, acontece ou acontecerá. E esse modo, ele é dividido em 3 tempos: presente, pretérito e futuro. Eu peguei como exemplo aí o verbo estudar. Percebam que o presente, ele só vai ter uma apresentação, uma classificação. O presente não apresenta ramificações. Ele é puro. Já o pretérito, ele vai se apresentar em pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito. O pretérito imperfeito, ele vai indicar uma ação que a gente não sabe, ela aconteceu lá no passado, mas a gente não sabe exatamente quando essa ação aconteceu. Exemplo, eu estudava, quando ela foi concluída, eu estudava quando minha mãe me chamou para ir ao mercado. Percebam que eu não sei exatamente se eu terminei de estudar, se eu voltei a estudar, a ação está no passado, mas eu não sei quando ela foi concluída. É diferente de quando eu digo assim, ontem à noite eu estudei. Eu tenho certeza que aquela ação foi concluída, totalmente finalizada, certo? E o verbo, ele tanto pode aparecer de forma simples, eu estudei, ou composta, tenho estudado, por exemplo, que vai ser representado por uma locução verbal, tá certo? E o pretérito mais que perfeito, normalmente a gente diz que é o passado do passado. O pretérito mais que perfeito é uma ação que está no passado de outra ação. Exemplo, eu já estudara quando a professora deu o conteúdo. A professora deu o conteúdo, a ação está no passado, ela já deu o conteúdo. Mas quando a professora deu o conteúdo, eu já tinha estudado. Então, o pretérito mais que perfeito indica uma ação no passado de outra ação, certo? E o futuro. O futuro tem 2 ramificações, futuro do presente e futuro do pretérito. O futuro do presente indica a ação que vai acontecer logo depois do momento da fala. Estudarei quando chegar em casa, farei a atividade assim que possível. Já o futuro do pretérito, ele vai indicar uma ação que vai estar, que só aconteceria se outra ação acontecesse. Teria estudado se não houvesse empecilhos, ok? Isso tudo foi mais uma introdução para que a gente entendesse o nosso conteúdo desse capítulo, porque na verdade eles dividiram o capítulo em 3 situações, né? A apresentação geral do verbo, depois nós vamos à transitividade verbal e por último as vozes verbais. Agora vamos conversar um pouquinho a respeito da transitividade verbal, tá certo? O que é a transitividade verbal? É a necessidade que alguns verbos apresentam de ter outras palavras como complemento. A esses verbos que exigem o complemento, que têm a necessidade de um complemento, nós chamamos de verbos transitivos. Porém, dentro da transitividade verbal, também existem aqueles verbos que não necessitam de complemento. E aí eles vão receber o nome de intransitivos. Só que eu quero frisar uma situação de que os verbos transitivos só são os verbos que apresentam transitividade, na verdade, os transitivos e os intransitivos, só são aqueles verbos de ação ou verbos nocionais, tá bom? Os verbos que indicam estado, fenômeno da natureza, não vão apresentar transitividade. Apenas os verbos nocionais, ou seja, os verbos que indicam a ação, é que vão apresentar transitividade, ok? Então, só para frisar, transitividade é a necessidade ou não de complementação. Os verbos transitivos, na verdade, transitividade é a necessidade de complementação. Porém, dentro dessa transitividade, nós teremos aqueles verbos que não precisam de complemento, que são os intransitivos, ok? Aí, eu trouxe aqui nesse outro slide
uma forma interessante da gente conseguir identificar se o verbo é transitivo ou não. E os verbos transitivos, como eu disse, eles vão precisar obrigatoriamente de complemento. Porém, alguns verbos transitivos, eles são classificados de diferentes formas. Nós temos os verbos transitivos diretos, os indiretos e os verbos transitivos diretos e indiretos, que a gente pode dar o nome de bitransitivos também, tá certo? Vocês podem ver essas duas estruturas, transitivo direto e indireto ou bitransitivo. Como cada verbo transitivo vai necessitar de um complemento, o complemento é que vai indicar o tipo de transitividade. Se o meu complemento se unir ao verbo de forma direta, sem uso de preposição, esse verbo vai ser classificado como transitivo direto. Porém, se eu necessitar de uma preposição, aí a sua transitividade vai acontecer de forma indireta. Vejam aqui o exemplo. Eu tenho verbo transitivo direto. Vamos colocar: ela fez. Aqui o meu verbo fazer. Ela fez. E aí, para eu saber se ele é transitivo direto, eu vou fazer a primeira pergunta. Ela fez o quê? Ela fez, vamos supor que ela tenha feito a atividade, né? Eita, gente, essa cor não tá ajudando, né? Deixa eu colocar outra cor aqui. Só um minutinho. Não, é porque eu tô trocando a cor aqui, gente. Deixa eu voltar aqui, gente. Sem pânico. Ela fez a atividade. Percebam que eu tenho o verbo fazer aqui, certo? E aí, para eu saber se esse verbo vai ter um complemento direto ou indireto, eu vou perguntar a ele, fingindo que o complemento não está lá. Ela fez o quê? Percebam que na minha pergunta não há a presença de uma preposição. Então, se na pergunta não há a presença de uma preposição, a resposta também não vai apresentar uma preposição. Então, se o objeto, o complemento do verbo, não se une a ele através de uma preposição, essa transitividade acontece de forma direta. Então, o verbo recebe o nome de verbo transitivo direto e o termo que o complementa vai receber o nome de objeto direto. Então, aqui fez é VTD e a atividade é OD. VTD por quê? Porque é a abreviação de verbo transitivo direto e OD porque é a abreviação de objeto direto, certo? Agora, para que nós saibamos se o verbo é transitivo ou indireto, nós vamos perguntar a ele com o uso de uma preposição. E isso é instintivo, gente, é automático. Veja um exemplo. Eu gosto. Eu gosto. Esse verbo sozinho não faz sentido, a não ser que ele estivesse dentro de um contexto. Por exemplo, alguém pergunta: Nireide, você gosta de doce? Aí eu responderia: eu gosto. Mas percebam que o complemento desse verbo já veio na fala anterior. Mas se a oração está lá apenas, sem nenhum contexto, apenas com a seguinte estrutura, eu gosto, significa dizer que esse verbo precisa de alguma coisa para ter o seu sentido completo. Então eu vou perguntar a ele do que ele gosta. Ele gosta de quê? Percebam que na pergunta veio uma preposição. Como eu coloquei aqui, ó, preposição mais o quê? Se na pergunta veio uma preposição, significa dizer que na resposta também virá.
Logo, o objeto, que é o complemento verbal, não vai conseguir se unir ao verbo de forma direta. Ele vai precisar de uma preposição para fazer a relação. E aí nós chamamos essa transitividade de transitividade indireta, tá certo? Então eu gosto de vocês. Ok? De vocês é o objeto indireto e o gosto é o verbo transitivo indireto. Lembrando que o verbo transitivo indireto sempre será complementado pelo objeto indireto e o verbo transitivo direto sempre será complementado pelo objeto direto, tá certo? Agora, vamos entender como é que acontece o verbo transitivo direto e indireto. Como eu disse a vocês, o verbo transitivo direto vai necessitar de um complemento direto, né? Que é o objeto direto. O transitivo indireto vai precisar de um objeto indireto. Já o verbo transitivo direto e indireto é aquele verbo que ele é mais guloso. Ele vai precisar de dois tipos de objeto, porque um objeto sozinho não vai completar o sentido desse verbo. Então, ele vai precisar de dois tipos para conseguir passar a mensagem completa, tá certo? Então, nesse tipo de verbo, nós vamos ter que fazer duas perguntas. O que, para indicar a transitividade direta, né, o objeto direto desse verbo, e o que mais a preposição para indicar o objeto indireto desse verbo. Eu tenho o seguinte: ela mostrou. Ela mostrou. Aí eu pergunto, ela mostrou o quê? Ela mostrou o livro. Percebam que eu perguntei primeiro o quê, certo? Ela mostrou o quê? Ela mostrou o livro. Então, o livro vai ser o objeto direto desse verbo, tá bom? Mas ela mostrou o livro a quem? Então, na verdade, a pergunta não precisa necessariamente ser o quê? Pode ser qualquer pronome interrogativo, tá bom? Então, ela mostrou o livro, beleza. Mas ela mostrou o livro a quem? Ao amigo. Ó a preposição aqui, unindo o objeto ao verbo. Então, quando eu tiver uma preposição, esse objeto é indireto. Percebam que o verbo teve a necessidade de dois objetos, o livro e ao amigo. Então, esse verbo mostrar aqui vai ser transitivo direto e indireto, certo? Só vai acontecer do verbo apresentar dois objetos quando ele for bitransitivo, transitivo direto e indireto. Quando não, o verbo só apresenta um objeto, um complemento, tá bom? Então, a gente classificaria esse verbo como VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Agora eu trouxe aqui acho que foi, deixa eu ver. Aqui é para a gente tentar ilustrar melhor. Eu tenho lá o sujeito e eu tenho o verbo e depois eu tenho a possibilidade de complementos. Então eu tenho o aluno comprou, eu vou me perguntar o que? Aqui seria o complemento. O livro, um lápis, uma bola, enfim. A Lúcia viu. A Lúcia viu o quê? Lúcia viu um carro, uma criança. Percebam que nem o comprou nem o viu necessitou de uma preposição para ser interligado ao verbo. Então, os dois vão ter transitividade direta. Mas quando eu digo o aluno gosta, ou a minha pergunta, o aluno gosta de quê? E aí, vejam que na pergunta veio a preposição, consequentemente na resposta também virá. Lúcia precisa. Lúcia precisa de quê? Do mesmo jeito, a pergunta veio a preposição, consequentemente na resposta ela também aparecerá, tá certo? E aqui eu trouxe algumas possibilidades de resposta. O aluno comprou um livro, um lápis, um tênis.
Percebam que nenhuma das vezes eu precisei colocar preposição para interligar o meu objeto ao verbo. Essa interligação é feita de forma direta, tá certo? Lúcia viu um gato, um menino, uma TV ou a TV. De novo, não houve a necessidade de usar preposições para fazer a ligação com o verbo. Também acontece de forma direta, tá certo? E se os verbos transitivos necessitam de complemento, os intransitivos são o dono da parada. Eles sozinhos já fazem todo o seu papel, não precisam de ninguém os ajudando, tá bom? Então, os verbos intransitivos são os que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Veja, vamos ver os exemplos a seguir. Nascem trigêmeos na virada do ano. Nascem trigêmeos na virada do ano. Quando eu digo assim, vou tentar reestruturar essa oração. Quando eu digo, os trigêmeos nasceram, eu preciso de complemento? Não. Os trigêmeos nasceram. Sujeito, os trigêmeos nasceram, a ação desse sujeito. O verbo não precisa de complemento. 24 mil casam-se ao mesmo tempo. Ok. Se eu dissesse 24 mil casam-se, ok, não havia necessidade de dizer, de complementar, porque o verbo casar ele já tem um sentido completo. Rei Hussein da Jordânia morre aos 63 anos. Eu não preciso necessariamente dizer aos 63 anos para que as pessoas saibam que o rei morreu. Não preciso. O verbo morrer já vai passar essa informação total, ele não vai precisar de complemento. Então, eles não precisam de elemento para completar o seu sentido, pois quem morre, morre, quem se casa, casa, quem nasce, nasce. E é só isso, não há necessidade de completar essas ações, ok? Então, vimos o que é verbo, né? De forma bem geral, porque foi só para tentar resumir. Entendemos como funciona a transitividade verbal. E agora nós vamos entender o que são as vozes do verbo. Essa aula vai ficar um pouco extensa porque eram muitos conteúdos e a gente precisava trabalhar detalhadamente cada um para que vocês não ficassem perdidos, ou pelo menos passar as informações necessárias, tá certo? Então, dentro do contexto da língua portuguesa, o verbo vai apresentar 3 vozes: voz ativa, voz passiva e voz reflexiva, tá certo? O que são as vozes do verbo? É a forma assumida pelo verbo para indicar se o sujeito gramatical é agente ou paciente da ação, ok? Então, as vozes do verbo são para saber se o sujeito pratica ou sofre a ação. Porque lá na outra aula, quando a gente estudou o sujeito, nós entendemos que o sujeito é o elemento que pode praticar ou sofrer a ação verbal. Então, é através das vozes do verbo que a gente vai entender se ele está praticando ou sofrendo a ação. Então, a voz ativa é a mais simples, é a mais tranquila de todas. O sujeito pratica a ação. Sempre que o sujeito praticar a ação, sempre não. Na voz ativa, o sujeito pratica a ação, porque na reflexiva ele também pratica, a gente vai entender já já a diferença. Então, na voz ativa, o sujeito vai praticar a ação verbal, tá certo? Então, quando eu digo assim, ele fez o trabalho. Quando eu falo ele fez o trabalho, o meu sujeito aqui é ele. Não é isso? O meu sujeito é ele. Ele praticou a ação de quê? De fazer o trabalho. Então, esse sujeito aqui é um sujeito agente, ok? As duas outras vozes, elas vão apresentar ramificações, a gente vai entender uma por uma. Mas vamos fazer logo a abordagem geral. A voz passiva acontece quando o sujeito é paciente, ou seja, o sujeito sofre a ação verbal. Na ativa ele pratica, na passiva ele sofre. O trabalho foi escrito por ele. O trabalho é o meu sujeito. E ele sofreu a ação de ser escrito.
Então, esse sujeito é um sujeito paciente, porque ele está sofrendo a ação, tá bom? E na voz reflexiva, o sujeito ele vai praticar, né, e sofrer a ação. Então, ao mesmo tempo que ele é sujeito agente, ele também vai ser sujeito paciente, porque ele pratica e ele que recebe a sua própria ação. Ó, o exemplo, o menino feriu-se. Quem é o sujeito? O menino. Ok. Qual é a ação? Ferir. O menino feriu. Quem praticou a ação? O menino. Beleza. Até aí tudo bem. Mas quem sofreu essa ação? O menino. Então aqui eu vou ter um sujeito, uma voz reflexiva, porque o sujeito vai ser paciente e agente. Ao mesmo tempo que ele pratica a ação, ele sofre a sua ação. Tá certo? Então aqui nós vamos ter uma voz reflexiva. Ó, outro exemplo. Os lutadores feriram-se um ao outro. Então aqui a gente tem, por que eu coloquei a observação de um ao outro? Porque eles poderiam ter se ferido em um momento diferente. Mas os lutadores, ou eles podiam ter se ferido a si mesmo. Mas não foi isso que aconteceu. Eles estavam lutando e um feriu o outro. Essa ação também é reflexiva, só que ela vai ter uma classificaçãozinha diferente. Por que ela é reflexiva? Porque o sujeito não é os lutadores e eles feriram-se. Então, eles praticaram a ação e sofreram a mesma ação. Como eu disse, a voz reflexiva também vai apresentar ramificações, tá? Então, há dois tipos de voz reflexiva. A voz reflexiva normal e a voz recíproca, tá? É chamada de voz reflexiva quando o sujeito pratica a ação sobre si mesmo. Clara machucou-se, José cortou-se com a faca, Roberto matou-se. Percebam que Clara machucou-se, Clara praticou a ação de se machucar, voz reflexiva. José cortou-se, José cometeu a ação de se cortar, voz reflexiva. Roberto matou-se, Roberto cometeu uma ação e sofreu a própria ação. Ele matou alguém e essa pessoa foi ele. Então, voz reflexiva. Já a voz recíproca acontece quando houver dois elementos como sujeitos e um pratica a ação sobre o outro, que pratica a ação sobre o primeiro. É o seguinte, na voz reflexiva, nós teremos um sujeito formado por mais de uma pessoa, tá certo? E uma única ação. Então, um sujeito vai cometer a ação e um vai cometer a ação no outro e o outro vai cometer a ação no primeiro. E automaticamente, quando eles cometem a ação, eles vão sofrendo a ação. Então, é como se fosse um ciclo. Ó. Vamos ver o exemplo. Paula e Renato amam-se. Então, qual é a ação? A ação aqui é amar, não é isso? Paula comete a ação de amar Renato e Renato comete a ação de amar Paula. Então, aí eu tive uma voz recíproca, reflexiva recíproca. Os jovens agrediram-se durante a festa. Os jovens é o meu sujeito, pode ter mais de um jovem, já que está no plural. E a ação é agrediram-se. Então, eles cometeram a ação de agredir, né? E foram agredidos uns pelos outros. Ok? Voz reflexiva, o sujeito comete a ação e ele comete a ação sobre si. Já na voz recíproca, nós vamos ter mais de uma pessoa no enunciado, no contexto, como sujeito, e elas vão cometer a ação de forma recíproca, um no outro. E automaticamente também vão sofrer da mesma forma. E aí nós temos a voz passiva, tá bom? A voz passiva ela pode ser formada de duas formas, de forma analítica ou sintética. A voz passiva analítica tem a seguinte construção. Nas duas o sujeito sofre a ação, tá bom? O que vai mudar é apenas a estrutura da oração. A voz passiva analítica vai apresentar a seguinte estrutura. Nós vamos ter o verbo ser mais o particípio do verbo principal. Exemplo, a escola será pintada.
A escola vai sofrer uma ação que é de ser pintada. E percebam que a ação ela é representada por meio da locução verbal, né? O verbo de ligação ser, mais o principal que seria pintar no particípio, na sua forma nominal, particípio. Então aí nós vamos ter uma locução verbal e essa locução verbal vai ser característica da voz passiva analítica. Então a voz passiva só será analítica quando a sua ação for expressa por meio de uma oração, de uma locução verbal, perdão. E essa locução verbal tem que apresentar um verbo de ligação, o verbo ser de ligação, mais o verbo principal no particípio. E aqui, já na voz, isso. Aqui é só uma observação dizendo que o agente da passiva normalmente vem acompanhado da preposição por, mas pode acontecer que ele também venha com a preposição de. Normalmente é o por, porém em algumas situações acontece que apareça o de. A casa ficou cercada de soldados. Eu poderia dizer, a casa... Então, pode acontecer que o agente da passiva não esteja explícito na frase também, tá bom? Normalmente ele vem com a preposição por, mas ele também pode apresentar a preposição de. E acontece de, em alguns casos, o agente da passiva não vir na frase. Eu sei que o sujeito está sofrendo a ação, mas naquele contexto ali eu não sei quem praticou a ação. Então, a exposição será aberta amanhã. Eu sei que a exposição será aberta amanhã, mas eu não sei quem abrirá. Gente, eu esqueci de explicar para vocês o que é o agente da passiva, tá bom? Mas então, ainda dá tempo, então vamos lá. O agente da passiva é o elemento que dentro do contexto oracional vai praticar a ação, mas ele não é o sujeito, porque a voz está na voz passiva. E o sujeito na voz passiva só sofre a ação. Então, se eu dissesse aqui, aqui no exemplo abaixo, o trabalho é o meu sujeito, né? O trabalho é feito, a ação. Por ele é o elemento que pratica a ação, mas esse elemento não é o sujeito. Então, a esse elemento nós damos o nome de agente da passiva. Por quê? Porque ele é o elemento que vai cometer a ação dentro da voz passiva, mas ele está lá no finzinho da oração. Ele não está no início como sujeito, ele está no finzinho e vai ter a classificação de agente da passiva. Por isso que aqui eu coloquei a situação de que o agente da passiva pode apresentar, normalmente vem acompanhado da preposição por ou suas contrações, porém ele também pode apresentar a preposição de e pode não aparecer, como no caso de a exposição será aberta amanhã. A exposição vai sofrer a ação de ser aberta, ok, mas eu não sei quem é o agente da passiva. Eu poderia dizer, a exposição será aberta amanhã pelo artista. Então, aqui, pelo artista vai ser o agente da passiva dessa oração, mas ela pode não apresentar como no exemplo, como nesse exemplo, sem essa complementação. Tá certo? E por fim, nós vamos ter a voz passiva sintética. O que é a voz passiva sintética? Que vocês também podem ver como voz passiva pronominal, tá? Ela constrói-se com o verbo na terceira pessoa, seguido do pronome apassivador se. Exemplo, abriram-se as inscrições para o concurso. Destruíram-se o velho prédio da escola. E normalmente a voz passiva sintética não apresenta agente da passiva, tá? A gente vai encontrar o agente da passiva normalmente na voz passiva analítica. A voz passiva sintética geralmente não apresenta o agente da passiva. E na maioria dos casos o verbo que vai vir na terceira pessoa do plural na terceira pessoa é um verbo transitivo direto mais a partícula se. Ok? Gente, por hoje é só, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido e na segunda-feira a gente vai ter um espacinho para tirar qualquer dúvida que ficou.
tá bom? Até mais!